Olá, meu povo, quero falar com vocês sobre orar a palavra, orar a Bíblia. Nós encontramos na nossa vida cristã um grande desafio de ir para o lugar de oração. E muitas vezes o lugar de oração parece ser um lugar chato. Muitas pessoas começam a orar e de repente elas acham que oraram 1 hora e olham no relógio, não se passaram nem 5 minutos e você pensa, o que eu vou orar a partir desse momento? Porque parece que todas as palavras foram usadas e aquele lugar de oração parece ser um lugar tão chato. E ao invés de você querer voltar no outro dia para aquele lugar, você prefere gastar seu tempo no entretenimento, com as redes sociais e com os canais aí de streamings. E muitas vezes nós nos tornamos pessoas frias espiritualmente, porque a oração é o combustível que nos leva a conhecer a Deus e também deixar Deus falar conosco. É nesse lugar de orar a palavra que nós entramos em um lugar mais profundo da nossa oração e no lugar onde a oração se torna até mesmo mais eficaz. Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 7, ele disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiseres e vos será feito. É nesse lugar onde as palavras de Deus nos ensina a orar de forma muito mais poderosa e eficaz, porque muitas vezes nós não sabemos como orar. O Espírito Santo ainda que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e isso é poderoso, nós precisamos entrar num lugar de orar a palavra para poder orar de forma mais eficaz, e é nesse lugar onde nós nos tornamos mais profundos numa comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Vamos nessa jornada, eu quero dar algumas dicas para vocês de como então você pode orar a palavra. Pastor, o que eu faço para orar a palavra? A gente primeiro precisa lembrar que se a gente for pedir alguma coisa, a gente precisa pedir segundo a vontade de Deus. Em 1 João 5,14 ele diz isso, se vocês pedirem alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai ouvir vocês. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens de Deus buscando porções da palavra para poderem orar a Deus. E é nesse lugar da oração na palavra que nós retornamos para Deus as palavras que Ele mesmo nos deu através das Escrituras. A profecia é falível, voz de homens são falíveis, mas a palavra de Deus é imutável e infalível. Quando você ora a palavra de Deus, você sobe a um lugar mais alto da sua oração. Você encontra Atos dos Apóstolos, os apóstolos orando a palavra, você encontra nas cartas de Paulo orando a palavra de Deus, você encontra lá em Neemias e Esdras, eles orando a palavra de Deus. E quando nós oramos a palavra, ou seja, quando você lê a Escritura no espírito de oração, isso muda o ambiente, isso muda até a perspectiva, porque às vezes você está tão frustrado, desanimado, quebrado por conta de uma situação difícil e você pensa, como que eu vou orar nesse espírito rancoroso, como que eu vou orar nesse espírito tão pesado, diante de uma batalha tão forte? Então você vai para as Escrituras e no espírito de oração você lê as Escrituras e quando você ora aquilo que você leu, você eleva o teu espírito, você coloca o teu espírito a um lugar mais alto. É por isso que existem muitas maneiras a gente fazer isso de forma eficaz. E é simples, gente. Não é uma coisa do qual você precisa de grande experiência, que você precisa de conhecimento profundo das Escrituras. Não, pelo contrário. É uma sensibilidade do coração. Então, o que eu sugiro para que você possa ler realmente a palavra? Primeiro, separe um tempo lá no teu lugar secreto, seja no teu horário de almoço, seja num lugar onde você vai estar sozinho. Pegue a Bíblia, separe um trecho das Escrituras, Salmos, por exemplo, Salmo 119 ou algum salmo da Bíblia e você lê aquele salmo. Lê primeiro uma vez o salmo corrido, depois você pode pegar porções
que enquanto você leu de forma corrida o Salmo, você pega porções e você começa a orar aquelas porções. Ou você pode pegar um texto do Novo Testamento, uma oração que Paulo fez, ou uma oração que Jesus fez, ou um texto que você está lendo, de repente naquele dia do teu devocional, você estava acompanhando a leitura e chegou lá quando Jesus encontra Zaqueu subindo na árvore, com muito interesse de conhecer a Jesus e ouvir Jesus, e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje me convém comer na sua casa, pousar na sua casa, então desce. E naquele momento você para e você lê aqueles versículos novamente e você começa a dizer: Jesus, eu estou nas minhas árvores, das quais eu estou tão quebrado aqui, e eu estou subindo nesse lugar pedindo ao Senhor, me veja onde eu estou. Tem uma multidão ao redor e eu estou aqui me esforçando, está difícil estar aqui, estou cansado, estou atribulado, estou com uma situação complicada, mas Senhor, hoje eu sou Zaqueu querendo te conhecer, Zaqueu querendo ouvir a tua palavra, fala comigo, Jesus. E então você continua lendo e você diz: Jesus, olha para mim, como o Senhor olhou para Zaqueu, olha para mim. Então essa também é uma forma de você ler a história e você se colocar dentro da história e orar como se você fosse o personagem da história bíblica. Agora, quando você lê um salmo, por exemplo, o próprio Salmo 119, quando você lê Salmo 119, versículo 18, aonde o salmista diz: ó Senhor, eu preciso de Ti, eu venho buscá-lo precisando de ajuda. Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da Tua palavra. Você está lendo isso e de repente você volta e você lê mais uma vez. E você lê outra vez e você começa a orar: ó Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso tanto da Tua presença. Sem o Senhor eu não consigo chegar a lugar algum. Está difícil, as portas se fecharam, eu preciso de Ti. E eu venho buscá-lo, Senhor, precisando de ajuda. Senhor, eu busquei ajuda em tantos lugares. Senhor, eu encontrei tanto esforço da minha própria mão e do meu próprio braço e não encontrei resultado, mas o Senhor é a minha ajuda. E você continua lendo: abra os meus olhos, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. E aí, Teu Espírito já elevou, Teu Espírito já começou a encontrar lugares mais altos em Deus. Irmãos, e se é nesse lugar onde nós meditamos na palavra, é nesse lugar onde nós também quebramos os ambientes carnais que estão ao nosso redor. Orar a palavra tem esse poder. Muitas vezes você precisa ler 3, 4 vezes para poder tua carne se calar. Porque muitas vezes a carne vai querer falar muito alto e você, por muitas vezes, vai ter que vencer primeiro a distração. Você lê o texto, você vai ter que voltar nele para orar aquilo que realmente o teu espírito precisa que ore. E é nesse lugar, quando nós oramos a palavra, nós encontramos coisas tremendas nas Escrituras. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante, quando você vê o apóstolo Paulo orando isso, pode ser uma oração nossa. E ele diz assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui você já começa a tua oração dizendo: Senhor, por quem eu posso dar graças hoje? Por quem eu posso ser agradecido hoje? Senhor, por quem eu posso colocar nessa oração o nome de alguém e de repente Deus começa a trazer para você nome de pessoas e você pode colocar uma anotação ali do lado ou escrever no seu bloco de notas e você diz: depois que terminar essa oração, não vou fazer agora, depois que terminar essa oração eu vou mandar uma mensagem para essas 3 pessoas que eu estou agradecendo a Deus pela vida delas. E depois ele continua dizendo: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, no pleno conhecimento dele, lhes dê espírito de revelação e de sabedoria. Aqui o versículo começa dizendo: Senhor, Tu és glorioso. Você começa a dar graças a Deus. Senhor, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és gracioso. E você enche o Senhor de louvor, de honra, de exaltação. E aqui o texto continua dizendo: lhes dê espírito de sabedoria. Você pode dizer: Senhor, me dê espírito de sabedoria. Senhor, me dê espírito de revelação. Senhor, abra os meus olhos. E ele diz, para que a gente possa conhecê-lo no pleno conhecimento dele.
Senhor, me dá conhecimento da Tua presença, da Tua palavra. E ele continua orando, versículo 18 de Efésios 1,16. Agora estamos no 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Senhor, eu oro para que o meu coração seja iluminado, a Tua glória me alcance, que eu veja além dos meus olhos naturais. E você pode continuar esse texto até o 21, 22, que você tem uma oração poderosa para ler por semanas, colocando, não como ritual, não como um mantra, mas colocando o teu coração em orar a palavra. Quando nós oramos a palavra, nós chegamos a lugares mais profundos em Deus. Que você possa entrar nessa jornada de buscar mais o Senhor nesse período. Talvez você vai entrar em períodos de jejum, talvez você vai entrar em períodos de oração muito mais constantes e você quer crescer nesse lugar. Comece a orar a palavra. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.